Olá, meus amores, como é que vocês estão, gente? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. É, Estou aqui cumprindo a minha promessa. Eu prometi a vocês que eu iria fazer a segunda parte do vídeo, Como Conheci Meu Marido Italiano, parte 2. E estou eu aqui cumprindo a promessa. Gente, antes de tudo, primeiro eu gostaria de agradecer que aquele vídeo teve, acho que é o vídeo que tem mais visualização aqui no canal. E agradeço imensamente de coração todos os comentários, só comentário positivo, eu fico muito feliz, isso me incentiva muito. Então hoje nós vamos para a segunda parte do vídeo e eu espero que vocês gostem, deixem o like, compartilhem e comentem. Então vamos lá para o vídeo. Nós paramos na parte que eu embarquei para o Brasil, né? Que foi um dia bem triste. Foi assim, digamos que um dia inesquecível para mim e para ele, porque até hoje eu e ele nós comentamos sobre o dia da minha partida, que até eu assistindo o vídeo eu choro. Cheguei no Brasil, eu continuei minha vida normal. Eu ainda tive eu programei chegar no Brasil uma semana antes do início do meu trabalho para eu poder passar com as minhas filhas. E uma semana depois eu comecei a trabalhar e tava levando a vida normal com muita ânsia, como eu falei no vídeo anterior. Eu tinha uma ansiedade muito grande de estar com ele, de querer resolver logo tudo. Não é fácil. Eu, sinceramente, eu acho que eu não teria estrutura psicológica, eu não teria paciência, eu acho que eu não aguentaria passar muito tempo assim, um relacionamento à distância depois que eu conheci ele, porque como vocês sabem, né, eu contei no vídeo, a gente passou muito tempo se falando pela internet, mas depois que eu o conheci, eu acho que eu não iria mais ter paciência, a ansiedade era maior que eu. Eu acordava 5 horas da manhã e começava a pensar, ligava o telefone porque sabia que ele já estava acordado e o fuso horário da Itália com o Brasil, a diferença são de 4 horas. Aqui na Itália são 4 horas a mais, então eu acordava super cedo antes do trabalho para poder conversar com ele. E era assim, eu vivia assim, tipo elétrica, sabe? Eu não conseguia estar ali, era só o meu corpo que estava ali no Brasil. E óbvio que eu estava por causa das minhas filhas e da minha família, mas a vontade de estar com ele era enorme e a ansiedade era grande, que eu sabia que a gente teria que resolver a situação e que eu precisava de um tempo para resolver problema de documentos, tanto eu quanto ele, e problema com a autorização da minha filha menor para poder vir, eu teria que deixar tudo pronto. E o que aconteceu, gente, foi o seguinte: nesse meio tempo de decidir vem, não vem, quando vem, a data, eu fui demitida do trabalho. Eu cheguei um dia para trabalhar e fui comunicada, me chamaram e me deram a demissão. Que era uma das coisas que estava me preocupando de pedir para sair do trabalho porque eu viria embora, sei lá, eu não sei, eu sempre fui uma pessoa muito responsável e eu me preocupava muito nesse aspecto também. Mas aí, quando as coisas tendem a acontecer, é desse jeito. Eu fui dispensada do trabalho e depois disso, eu tive a certeza de que era realmente para eu vir para a Itália. Então eu comecei o processo de organizar as minhas coisas, com quem eu ia deixar, o que eu ia me desfazer.
os meus documentos que eu precisaria trazer para casar, os documentos que eu precisaria organizar das minhas filhas para deixar já organizado, porque óbvio que eu, assim, de cara não iria trazer logo elas, porque estavam na escola, a menor estava estudando, a maior estava fazendo pré-vestibular para fazer direito. Então, não foi fácil. Não foi fácil falar para minha mãe que eu tinha decidido vir embora depois que eu fui demitida. Não foi fácil convencer o pai da minha filha a autorizar ela a vir, porque a Lara, minha filha maior, já não precisa da autorização porque é maior de idade. Agora a menor, eu precisei de autorização do pai e não foi fácil, mas eu consegui. Um dia eu explico para vocês como que é esse processo para trazer filho menor para o exterior. Enfim, eu consegui. Fomos fazer passaporte para ela, fomos fazer autorização, que a autorização já vem no passaporte, né? E essa etapa eu organizei, eu consegui. Só que aí, gente, vem tanta coisa como minha mãe ficou muito triste, muito triste. Minha mãe, ela chorava, a minha mãe, ela me deu muito trabalho. Minha mãe me deu muito trabalho quando foi para vir para Itália, porque ela não aceitava. Ela não aceitava. Agora, depois de um ano e meio, foi que ela entendeu um pouco, mas ela ficou mal. Ela ficou mal, eu fiquei muito mal, porque nós somos muito apegadas uma com a outra e é morar do outro lado do mundo, né, gente? Não é como tá em outro estado, tá em outra cidade, é em outro país, em outro continente. Então isso pesa muito, muito, muito na cabeça da gente. É muito difícil. Então, essas duas partes foram bem difíceis. Eu tenho um bom relacionamento, como eu já falei pra vocês, com o pai da minha filha menor. Eu fiquei... Eu não digo culpa, mas eu fiquei triste por ele, porque ele tem que ficar longe da filha, né? Mas graças a Deus ele entendeu que lugar de filho é com a mãe e que nós fizemos um acordo dela ir, né? Dela ir sempre visitar ele, que inclusive o período que a gente tá vivendo agora, isso aí tá em stand-by. E eu sofri por ele. Eu sofri por ele e por ela também, mas é o destino, né, gente? É a vida que segue, cada um fez suas escolhas, ele fez as escolhas dele, não era justo, era egoísta da parte dele dizer que não, porque, poxa, deixar uma filha longe da mãe, ainda mais na nossa situação, que elas são muito apegadas comigo, ele, graças a Deus, ele teve consciência e aceitou. Então, a partir daí, eu comecei a organizar os meus documentos para casar. Um dos documentos se chama nula osta, que você faz ainda no Brasil. Esse documento você tem que trazer, que é o documento que comprova que você não é casado no Brasil. Mandei tirar uma segunda via da minha certidão de nascimento também, que ela não pode ser velha. Ela tem que ter até, se não me engano, 3 meses de validade. Depois disso, tem que fazer novos documentos para trazer de novo. Então, eu fui providenciar esses 2 documentos.
e comecei a preparar minha viagem para cá, depois de 3 meses no Brasil. Começou aquele sentimento de saudade, sabe? De vazio. Eu não sei explicar pra vocês, mas quem conhece a danada da saudade deve saber o que eu estou falando. É um vazio muito grande, é um coração dividido. Felicidade por estar vindo encontrar o amor da minha vida e tristeza de deixar tudo pra trás, de estar longe da família, das pessoas que ama, Vocês já estão cansados de ouvir isso, então eu vou pular essa parte, né? Saudade, saudade, saudade. Enfim, organizei minha viagem. Cheguei aqui na Itália, se eu não me engano, dia 7 de novembro, ou 7 ou 10 de novembro. Cheguei na Itália para ficar, para morar, para viver. E que viagem! Eu vou contar rapidinho aqui o que aconteceu. Vocês acreditam que eu dormi no aeroporto? Eu peguei uma conexão para Lisboa, peguei outra de Lisboa a Milão. Quando chegou em Milão, ia fazer outra conexão para cá, para Bari, na Puglia. E simplesmente eu cheguei, o portão de embarque já estava fechado. Tivemos que comprar outra. Isso era 9 horas da noite. 9 horas. O voo saía, se eu não me engano, 9h20. E eu perdi o voo. Perdi o voo e dormi no aeroporto. Eu ia embarcar sozinha pra cá, né? Ele ia estar aqui no aeroporto me esperando. Eu dormi no aeroporto de Milão. A gente comprou uma passagem, eu embarquei no outro dia de manhã. Vou ver se eu encontro a foto e deixo aí pra vocês. E estou eu em solo italiano, começando uma nova vida. Gente, isso é uma sensação assim, pra mim, né? É uma sensação assim muito desafiadora. Muito desafiadora porque primeiro, tá longe das filhas, né? Que elas ficaram terminando lá de cumprir o ano escolar. E isso me doía muito, tá longe delas. Gente, eu sou uma pessoa muito assim. Eu fiquei tão mal quando eu cheguei aqui. Com o passar dos dias, eu tava muito feliz, muito feliz. E aí veio aquela ansiedade de novo, sabe? Pra chegar o dia delas estarem aqui comigo, pra minha felicidade ser completa. Então foi mais ansiedade na minha vida. Eu fiquei muito ansiosa e quando eu cheguei aqui, as coisas começaram a dar errado. As coisas começaram a dar errado, eu comecei a me desesperar. Eu fiquei muito nervosa porque vou tentar resumir para vocês. Ele era separado há quase 5 anos. Deu entrada no divórcio, mas nunca foi atrás do advogado para pegar os papéis desse bendito divórcio. Pois quando nós precisamos desse divórcio, que eu precisava casar, eu trouxe documento, como eu falei para vocês, os documentos são válidos aqui na Itália. O documento que vem do Brasil é válido por 3 meses. Então, a gente precisava agilizar nosso casamento civil tanto para a vinda das meninas, como para eu poder começar a tirar os meus documentos, né? Só que a gente foi atrás, foi em cima, foi embaixo e o divórcio dele não estava feito. Ele pegou um golpe e só descobriu porque tinha que casar comigo e precisava do divórcio.
Quando a gente descobriu que o divórcio dele não tinha sido concluído, eu fiquei uma mulher muito desesperada, minha gente. Meu pensamento era só nas meninas que teriam que vir. E começou aquela confusão na minha cabeça e eu ficava nervosa e eu, meu Deus, meus documentos estão vencendo. Vamos ver o que que a gente faz. O que que a gente podia fazer? Não se podia fazer nada. Sem divórcio não podia fazer nada. Nada, nada, nada. Eu fiquei esperando e pedir informação a um, pedir a outro. E aqui tem uma lei que depois que tu se divorcia, ou é depois que separa, eu não sei explicar pra vocês, tem que passar um tempo pra poder casar de novo. Não pode casar assim, papum, depois que tu se divorcia. Aí era mais tempo que a gente ia precisar pra poder resolver nossa vida. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e os problemas surgindo. Eu sei que tudo venceu. Minha permissão, os meus documentos, o divórcio que não saía, não concluía. E foi dando tudo errado e com isso eu fui adoecendo. Eu fiquei mal, gente. Eu fiquei mal. Meu psicológico não dava mais pra nada. Eu me sentia muito mal, eu me sentia muito só. Foi um período horrível. Que eu só tinha a ele, eu só tenho a ele, na verdade. E Deus. Mas a minha saúde foi. Eu fui ficando. Meu psicológico estava muito abalado e eu tive que procurar ajuda médica. Eu fiquei hipertensa. E foi diagnosticado que eu tava com síndrome do pânico. Eu acho que eu não sabia tanto confiar em Deus como eu sei hoje. E isso me deixou fraca. Fraca tanto psicologicamente como fisicamente. E eu sei dizer pra vocês o seguinte. Depois que a gente viu que ia demorar muito, depois que nós vimos que ia demorar muito para sair todos os documentos, ele resolveu fazer uma surpresa para mim. Deixa eu ver, foi em São Valentino, que aqui é em fevereiro. São Valentino de 2019, ele comprou as passagens delas duas e não me disse nada. Eu vivia pedindo, como que a gente vai resolver isso? Como que essas meninas vão vir pra cá? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu vou ter que voltar. Se eu voltar, como que eu vou vir de novo pra cá? Porque é uma burocracia, vocês não imaginam. Só que ele fez tudo escondido de mim. Ele comprou passagem, ele organizou a viagem, ele fez tudo, ele mandou dinheiro para elas organizarem, ele comprou mala e eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Ele e as meninas que eram cúmplices. E no dia que ele foi buscar elas no aeroporto, foi que ele disse que tava indo buscar as meninas em Roma. Lembro como se fosse hoje. Foi ele e um casal, um amigo dele, amigo nosso na época, buscar elas em Roma. E vocês não imaginam o meu desespero quando ele disse que elas estavam vindo do Brasil. Uma menina acho que ela tinha 18 anos na época.
uma moça de 18 anos e uma criança de 9 anos viajar sozinha, passar por... elas fizeram São Paulo, elas fizeram São Luís, São Paulo, Portugal e Portugal, Roma. Gente, quando eu imaginava assim, minhas filhas no meio desse mundão, sozinha, longe de mim, sendo que nunca elas saíram da minha vista. Quando eu imaginava que elas estavam rodando o mundo pra vir pra cá, é assim um misto de sentimento dentro de mim. Eu fiquei preocupada, eu fiquei, meu Deus, como que essas meninas vão se virar? Como que essas meninas vão passar na imigração, minha gente? Gente, aconteceu um milagre na minha vida, foi milagre de Deus, vocês não têm noção. Pois, quando deu, deixa eu ver, 6 horas da tarde aqui, ele me enganou. A prima dele me chamou, me telefonou, Célia, vem aqui embaixo pegar uma farinha e tal. Não, traz uma farinha pra mim que eu quero fazer um bolo. Aí eu peguei e desci, que ela mora no apartamento de baixo. Quando eu tô voltando pra casa, que eu boto a chave na porta, que eu abro, tá as meninas aqui, gente, mas vocês não têm ideia da felicidade que foi, não. Ele foi muito maravilhoso comigo. Ele foi muito maravilhoso, tanto ele quanto Deus, porque foi Deus que fez com que elas chegassem aqui, porque eu já estava aqui na Itália sem documentos, porque tinha vencido tudo e sei não. A única explicação que eu tenho é Deus. Eu não vou nem entrar em muitos detalhes com vocês, porque eu sei que um dia depois era o aniversário da minha filha menor, ela completaria 10 anos e a gente fez uma festinha para ela quando ela chegou aqui. No outro dia a gente reuniu a família e fez uma festinha para ela. Eu vou ver se eu encontro foto e deixar aí também. E foi o dia mais feliz da minha vida. E eu com elas e com ele. E sabe, eu fechava assim o olho quando eu ia dormir e pensava, meu Deus, será que eu tô sonhando? Será que eu tô sonhando? Mas a luta não acabou aí. O meu sonho de casar, esperando ainda tudo se resolver para poder resolver a nossa vida, né? Eu ter que tirar os meus documentos, eu fazer um curso, eu estudar, eu conseguir minha carteira de motorista, colocar a vida pra frente, porque sem documento não faz nada. E a gente teve que esperar bastante. Depois que eu cheguei aqui, eu tive que esperar 1 ano para poder casar com ele, até concluir todo o processo dele lá de divórcio. E finalmente, em fevereiro de 2020, nós conseguimos casar. E foi outro dia emocionante na minha vida. Foi muito emocionante. Tanto ele quanto eu, a gente chorou. Porque era um momento muito esperado. Todo mundo diz que a gente, assim, ele, né, que ele já casou uma vez. Nossa, mas parece o teu primeiro casamento. Vocês são tão unidos, são tão intensos, parece teu primeiro casamento, porque tanto no nosso casamento civil, quanto no nosso casamento, na nossa festa, que a gente fez uma cerimônia,
uma cerimônia simbólica, ele chorou muito. E no casamento civil foi eu, chorei muito, gente. Como eu chorei, porque era a realização de um sonho. E dia 3 de fevereiro, que inclusive hoje, o dia que eu tô gravando o vídeo, 3 de fevereiro, hoje tá fazendo 1 ano e 1 mês que a gente casou no civil. 3 de fevereiro, graças a Deus, eu sou a senhora espanhola. Para honra e glória do Senhor Jesus. Deu tudo certo. Nós três conseguimos nosso permesso de soggiorno e já tenho minha carteira de habilitação, consegui fazer a conversão, depois eu explico para vocês como é que faz. Tenho documento de saúde, que aqui se chama tessera sanitária. Tenho, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, toda a burocracia, toda a parte burocrática. Nós estamos em dias, mas não foi fácil. Não foi fácil, não é fácil. E eu tive que ter muita paciência. Eu fiquei doente, como eu falei para vocês, mas eu tinha muita fé que Deus ia agir na minha vida e eu vou usar toda essa minha história, toda essa minha batalha, todas essas pedras, aconteceram muitas coisas, é porque eu resumi para vocês. Tudo isso aconteceu, sabe por quê? Para me fortalecer e para eu dar o testemunho de que Deus, se você tiver fé em Deus, você tem tudo. Só ter paciência. Eu fui muito ansiosa no Brasil. No passado, eu queria, quando eu queria uma coisa, eu não sabia esperar, eu não sabia pedir direção a Deus, eu não sabia o que era certo, o que era pra... Eu não sabia dizer, meu Deus, deixo nas tuas mãos, resolve. Não, eu que queria resolver do meu modo. Então aqui, graças a Deus, era pra ser e deu tudo certo. E depois veio, né, esse período que a gente tá vivendo. Nós marcamos o casamento, a festa seria no meu aniversário, no mês do meu aniversário, seria abril do ano passado, mas por conta de tudo isso que o mundo tá vivendo, nós não podemos fazer. Já tava com tudo programado, gente, tudo. Casa de festa, tudo, vestido, tudo. Eu lembro que na última prova do meu vestido, se eu não me engano, 28 de fevereiro, decretaram que tudo ia fechar. E aí a gente teve que cancelar. E eu consegui fazer a festa em setembro, dia... Ai, me deu um branco. Dia 25 de setembro, fizemos a nossa festa de casamento. E é isso, gente. Eu espero que, de coração, que a minha história seja espelho para vocês primeiro de tudo, tomarem muito cuidado, que eu já disse, né? Conhecer bem a pessoa que vocês estão conversando, ou mesmo que conheça, que já tenha visto, a gente tem sempre que ficar muito atento. E sempre, gente, entregue a Deus, deixe Deus agir na sua vida. E se você estiver passando por alguma dessas provações, se você tiver em alguma situação difícil, sentimental, ou qualquer coisa que seja, entregue a Deus que Ele toma de conta. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like. Beijo!